Alô, galera, depois de curtir 3 dias de folga, o elenco do Santos voltou a trabalhar na tarde desta quinta-feira. O Santos que agora se prepara para os seus últimos 4 jogos da temporada, jogos que vão decidir se o Santos vai para a Série B, ainda tem gente que fala em Série B, tem chances matemáticas ainda, ou se o Santos vai conseguir algo mais importante neste campeonato brasileiro, e o que é possível é uma vaga na Copa Sul-Americana. E nesse vídeo vocês vão saber qual é a equipe que o técnico Marcelo Fernandes deve utilizar nessas últimas partidas, nessas partidas decisivas para o futuro do Santos. Tudo isso depois da vinheta. É isso aí, galera. Antes das informações, eu peço para você já deixar seu like, compartilhar o vídeo assim que assesti-lo. E claro, se ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se. Rumo aos 20 mil inscritos, hein? E eu vou sortear aqui 2 camisas oficiais do Santos, hein? Exatamente. Então ajudem aí a gente chegar aqui aos 20 mil inscritos para a gente poder sortear essas camisas para vocês, tá bom? Vamos lá, gente. Técnico Marcelo Fernandes comemorou, né, na verdade, esse período que o Santos tem aí para se preparar até o jogo contra o Botafogo, jogo que acontece no próximo dia 26, lá no Rio de Janeiro. Santos que tem aí um jogador muito importante para o esquema do técnico Marcelo Fernandes, que está aí se recuperando de uma contusão no joelho, é o Dodô. Ele já era até para ter retornado ao time no clássico contra o São Paulo, um outro problema impediu que ele jogasse, mas para o jogo contra o Botafogo ele deve estar à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Dodô, inclusive, já trabalhou no campo hoje junto com os demais companheiros lá no CT Repelé, iniciou aquela fase de transição da fisioterapia para o campo. Dodô certamente vai estar em condições para o jogo contra o Botafogo. Outros 2 jogadores estão aí tentando se recuperar a tempo de ainda defender o Santos nesta temporada. Eu estou falando do zagueiro João Basso e estou falando também do atacante Alfredo Morelos. Os 2, a exemplo de Dodô, também foram a campo hoje. Claro, isso é uma ideia, isso é uma perspectiva. Agora, o fato e a informação de bastidores que eu trago aqui para vocês é a seguinte: dificilmente, muito dificilmente, para não dizer impossível, Alfredo Morelos ficará à disposição do Santos nesta temporada. O Santos que vai disputar, como eu já disse aqui, 4 jogos. Não há tempo suficiente para o Alfredo Morelos ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Então, eu, se fosse você, torcedor santista, nem contaria com o Morelos para esses últimos 4 jogos. Para mim, ele está fora, continua afirmando que Morelos não joga mais nesta temporada. A situação do Basso é um pouquinho melhor. Existe gente dentro do clube que acredita que ele ainda pode participar dos últimos 2 jogos do Santos, ou seja, contra o Atlético Paranaense, que vai ser disputado, jogo que vai ser disputado lá em Curitiba, e contra o Fortaleza, jogo que vai acontecer aqui na Vila Belmiro. Para essas 2 partidas, tem gente que ainda acredita na recuperação do João Basso. Eu vou dizer para vocês a minha opinião, com base também em informações. Para mim, João Basso, a exemplo de Morelos, não joga mais este ano. Porém, já garanto para vocês que nos 2 próximos jogos, contra Botafogo e contra Fluminense, ninguém tem a menor esperança de que ele possa participar. Quem acredita que ele vai voltar, acredita que ele vai voltar somente a partir do jogo contra o Atlético Paranaense. Mesmo assim, é uma confiança mínima, né? O fato é que João Basso dificilmente voltará a jogar este ano, a exemplo de Alfredo Morelos. Então vamos imaginar aqui a equipe que o técnico Marcelo Fernandes deve utilizar se não houver nenhum outro problema, se não houver mais suspensões, enfim, a equipe que ele deve utilizar para o jogo contra o Botafogo e, se for possível, mantê-la até o jogo contra o Fortaleza, o último jogo do Santos na temporada. Uma coisa eu já antecipo aqui para vocês: será uma equipe no esquema 3-5. É o esquema que o técnico Marcelo Fernandes mais gostou, é o esquema que mais trouxe resultados para essa equipe, especialmente mais desempenho. Então, como é que ficaria, como é que deve ser o Santos, por exemplo, para encarar o Botafogo no próximo dia 26? Vamos lá.
A equipe deve ser essa, gente, com João Paulo no gol, 3 zagueiros, como eu falei, Joaquim, Messias e Dodô, né? Dodô retornando aí ao trio de zagueiros do Santos, Tomás Rincon um pouquinho mais adiantado, Lucas Braga de ala pela direita, Kevson de ala pela esquerda, Nonato, Jean Lucas completando aí o meio de campo, na frente Soteldo e Marcos Leonardo. Há uma pequena possibilidade de, por exemplo, Nonato perder o lugar para Lucas Lima, vai depender aí da sequência dos treinos do Santos se o Lucas Lima mostrar alguma evolução, mas por enquanto Nonato hoje é o titular. Kevson do lado esquerdo também, de repente pode perder a posição aí para Gabriel Inocêncio, por exemplo, mas a tendência, especialmente no caso do Kevson, é que ele seja mantido mesmo. Esse deve ser o time, se não acontecer nenhum imprevisto, esse deve ser o time que vai enfrentar o Botafogo no próximo dia 26, certo? É o próximo jogo do Santos. É bom lembrar que tanto Joaquim quanto Messias estão pendurados com 2 cartões amarelos, então o Santos pode aí, corre o risco aí de perder um desses jogadores, ou os 2 jogadores, a partir do jogo contra o Botafogo. Eles podem receber o 3º cartão amarelo, um ou outro, e aí desfalcar o Santos na sequência. Ficariam aí de fora uma partida, pelo menos, do Santos. Então é bom que o garoto Jair já esteja preparado aí para, de repente, receber uma oportunidade nesse trio de zagueiros, né? Para formar esse trio de zagueiros do Santos, porque tanto Joaquim quanto Messias estão pendurados e podem ser suspensos a partir do jogo contra o Botafogo. Então é isso, gente. Essas são as informações da equipe do Santos. Agora tem informação sobre política, né? Estamos aí na última semana, né, do prazo para inscrições das chapas que vão concorrer às eleições do Santos no próximo dia 9 de dezembro. Domingo encerra o prazo, né? Hoje tivemos mais 2 chapas inscritas. A primeira foi a chapa do Ricardo Agostinho, que já se inscreveu na segunda-feira, e nesta quinta-feira outros 2 pré-candidatos oficializaram suas candidaturas. O Rodrigo Marino, que será a chapa 3, né? E Vladimir Matos, que será a chapa 2. Então já temos aí 3 candidatos oficializados para as próximas eleições do Santos. E tem novidade também sobre Marcelo Teixeira, que nesta quinta-feira já se manifestou publicamente, né, como candidato pela primeira vez. Ele assumiu a sua candidatura de forma oficial e vai conceder uma entrevista coletiva nesta sexta-feira pela manhã na Universidade de Santa Cecília para apresentar a sua campanha e também falar das suas propostas. Tá certo, gente? É isso aqui por enquanto. Tem live hoje às 22 horas, nesta quinta-feira. Não percam, tem muito mais informações para vocês. E tem também informações sobre o sorteio do Campeonato Paulista que eu vou trazer aqui para vocês na live das 22. Tá bom? Um grande abraço a todos. Até mais. Valeu. Tchau.